O que é isso? Isso é um vírus. Mas afinal, o que é vírus? Vírus são seres microscópicos constituídos de DNA ou RNA e protegidos por uma capa formada de proteínas. São considerados parasitas intracelulares e por isso suas funções só podem ser desempenhadas quando entra em uma célula viva para utilizar todos os seus recursos. Tipos de vírus. Os vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Exemplos: adenovírus, formados por DNA, por exemplo o vírus da pneumonia. Retrovírus, formados por RNA, por exemplo o vírus HIV. Arbovírus, transmitidos por insetos, por exemplo o vírus da dengue. Bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. Micófagos, vírus que infectam fungos. Uma informação importante sobre os vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção. Por exemplo, as plantas podem ser infectadas por vírus, através de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Características dos vírus. As principais características dos vírus são seres acelulares, ou seja, não possuem células. Suas dimensões variam, de 17 nm até 300 nm. São seres diversificados e, portanto, não possuem um padrão. São capazes de sofrer mutações. Fora de um organismo hospedeiro, cristalizam-se como os minerais. Não possuem metabolismo próprio, e por isso a reprodução ocorre em uma célula viva. Muito se discute sobre os vírus serem considerados seres vivos ou não, enquanto para alguns estudiosos eles são apenas partículas infecciosas. Para outros, uma vez que se reproduzem e sofrem mutações genéticas, estão incluídos na categoria dos seres vivos. Estrutura do vírus. Os vírus são formados por ácidos nucleicos, RNA, ácido ribonucleico, ou DNA, ácido desoxiribonucleico, envolvidos por uma capa proteica, chamada de capsídeo. Além desses componentes, alguns vírus ainda podem ser revestidos por uma película de gordura e proteína. Ácidos nucleicos, RNA e DNA, são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida. Capsídeo, envelope protege o ácido nucleico viral da digestão por enzimas. Além disso, possui regiões que permitem a passagem do ácido nucleico para injetar no citoplasma da célula hospedeira. Envelope de glicoproteínas, revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor do capsídeo, que são utilizadas para invadir a membrana celular e se ligar a ela, facilitando a fixação do vírus. Como os vírus se reproduzem? Os vírus são capazes de invadir diferentes tipos de células, principalmente bactérias, plantas e animais. No ciclo da reprodução, geralmente os vírus rompem a parede celular, entram, replicam-se e partem para infectar novas células. Há também os vírus que não precisam entrar em uma célula para se reproduzirem. Eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira. Um material genético viral inserido em uma célula é trazido e replicado à medida que a célula se multiplica. Geralmente os vírus utilizam os ribossomos das células eucarióticas para traduzir o RNA, mensageiro virão, e assim produzirem proteínas virais dentro da célula. O ciclo reprodutivo desses organismos pode então ser dividido em 4 etapas: entrada do vírus na célula hospedeira, eclipse, inatividade do vírus, multiplicação do material viral, cópias da matriz e liberação dos novos vírus. Em outras palavras, no processo de reprodução dos vírus, a duplicação do material genético viral e a síntese das proteínas na medida em que ele inibe o funcionamento normal da célula. Viroses, doenças causadas por vírus. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Exemplos: gripe, gripe espanhola, sarampo, varíola, rubéola, meningite, pneumonia, poliomielite, AIDS. Note que os vírus podem infectar tanto as células dos animais, fungos, vegetais, eucarióticas, tanto as bactérias procarióticas, e nesse caso são chamados de bacteriófagos. Como os vírus foram descobertos? Louis Pasteur foi o primeiro a utilizar o termo vírus para explicar o que seria o agente causador da doença raiva. A técnica de infiltração foi sua aliada nessa descoberta, pois o filtro utilizado retia bactérias e deixava passar seres ainda menores. Em 1892, o vírus causador de doenças nas folhas de tabaco foi caracterizado pelo botânico Dmitry Ivanovsky. Estudando a mesma planta, em 1899, o botânico Marianus Wilhelm conseguiu transmitir a doença para a humanidade sádia. Entre 1915 e 1917, foram descobertos os vírus que comem bactérias. Embora tenham ocorrido descobertas importantes, até o século XX a natureza dos vírus não era compreendida. O estudo dos seres microscópicos como os vírus tornaram-se possível com a invenção do microscópio. Além disso, os avanços na cultura de células em laboratórios e os avanços da área da genética fizeram com que as informações sobre os vírus melhorassem drasticamente. Curiosidades: a palavra vírus do latim significa toxina, fluido venenoso.
O vírion corresponde à partícula viral quando ela se encontra fora da célula hospedeira. O termo vírus de computador surgiu por analogia ao vírus biológico marcado por sua característica parasitária. Mas, bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Fui, tchau, tchau!